Ouça esse testemunho, veja. Para aquele varão, me tire daqui. Ele dizia, vamos que eu vou lhe mostrar algo. E quando chegava assim num vulcão muito grande, aquele vulcão, aí ele, assim, sempre ao meu lado, ele falava assim, olhe para ali. Aí quando eu olhava, irmão Roça, naquele, era um vulcão muito grande, assim, feito um quarto, aquilo, e tinha uma mesa grande, assim, aquela mesa redonda, e eu vi aquela mesa rodeada de demônios ali. Como é que foi essa situação? Irmão Roça, uma certa noite, eu estava na minha casa, na minha sala, com o rosto no chão, orando. Eu gosto muito de orar. E eu estava ali orando, e eu via quando chegava, aleluia. Glória a Deus. Eu via quando a sala resplandecia, era um resplendor muito grande. E aquele moço chegava, eu via aquele, era um varão, um ser, irmão, era um branco que eu não conseguia nem, era uma coisa muito tremenda. Amém. E aquela voz, que voz tão linda. Glória a Deus. E ele falou assim, Sônia, levante, eu vou lhe levar no inferno agora. E ali eu levantava, ele pegava na minha mão e eu olhava assim para trás, eu via meu corpo ali no chão. E ele saía caminhando comigo. Quando chegava assim na frente da minha casa, irmão Roçano, se abria aquele vulcão muito grande e eu descia com aquele moço. Olha, eu entrava, era um buraco e outro buraco, e eu entrando e eu sentia assim aquele... uma coisa muito estranha, aquele fedor muito grande. Eu entrava naquele buraco e eu escutava muito grito de socorro, e eu entrava ali e eu falava assim para aquele varão, me tire daqui. Ele dizia, vamos que eu vou lhe mostrar algo. E quando chegava assim num vulcão muito grande, aquele vulcão, aí ele, assim, sempre ao meu lado, ele falava assim, olhe para ali. Aí quando eu olhava, irmão Roça, naquele, era um vulcão muito grande, assim, feito um quarto, aquilo, e tinha uma mesa grande, assim, aquela mesa redonda, e eu via aquela mesa rodeada de demônios ali. E quando eu olhava, eu via um irmão. Eu falava, Deus, por que o irmão está ali? Que a senhora conhecia. O irmão que eu conhecia. E eu falava, Deus, o irmão ali, no meio desse lugar. Ele falava assim para mim, eu lhe trouxe para você ver ele, encontre ele e fale para ele que há esperança para a árvore que foi cortada. Glória a Deus. Eu quero dar uma oportunidade. Amém. Se hoje ele partir, ele vai vir para aqui. Mas encontre ele. E ali eu dizia, me tire daqui, me tire. E ali ele fazia assim com a mão, e eu ficava na mão dele, subia, eu saía daquele lugar. E quando eu saía, eu dizia, ai Jesus, eu te agradeço, Jesus, que lugar tão feio. Aí quando eu saía, que eu chegava na sala, estava aquele varão, e ele falava a mesma coisa, encontre ele e fale para ele que há solução, há esperança para a árvore que foi cortada. E ali eu falava, Deus, onde mora esse irmão? Não sei onde mora esse irmão. Eu ficava, e um certo dia, já depois de quase um mês, eu estava na minha casa fazendo meu almoço, aí o Senhor bradou no meu ouvido e falou assim, Sônia, vá na igreja agora, porque o irmão está lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele estava lá no cantinho, eu tinha terminado a oração da manhã naquela parte, eles estavam louvando, aí eu fui junto dele, eu falei, olha irmão, a história é essa. Ele começou a chorar, irmão, eu não vinha nem pra aqui, irmã Sônia, eu ia cobrar um dinheiro ali que uma pessoa estava me devendo, mas me deu aquele desejo de eu entrar aqui, realmente, irmão, eu não estou de acordo com a palavra, eu estou fora da palavra, e me contou uma história, ele disse, irmão, olha irmão, ainda há uma oportunidade enquanto o irmão está vivo, mas procure correr para os pés de Jesus. Amém. Aí ele disse, hoje mesmo, irmã Sônia, eu vou falar com o pastor. Aleluia. E ali ele foi falar com o pastor, se reconciliou. Amém. O pastor deu 2 meses de disciplina, ele se reconciliou, e um certo dia ele estava na igreja tocando. Muitas pessoas que estão dentro da igreja passam por isso daqui, ó. Escuta só esse testemunho. Disse pra mim assim, mãe, eu não gosto de menina. Eu gosto de homem. Eu descobri que meu filho estava e está até hoje numa fase do homossexualismo. E tem gente que pergunta pra mim, Esther, como você prega vivendo isso dentro da tua casa? Eu não prego sobre aquilo que eu vejo, eu prego sobre aquilo que eu creio. Eu aprendi tanto com a palavra, quanto com as experiências que eu tenho com Deus, e eu tenho muita experiência com Deus, que a fidelidade de Deus, ela é constante. Só que o que mais dói é você ouvir alguém dizendo, não é filho de pregadora, não é filho de pastor, não é neto de pastor, não é bisneto de pastor, olha lá, o filho dela. Ou então, aí eu vi o teu filho lá no Cristo, agarrado com outro homem. Já aconteceu? Já aconteceu. Você prega e tá com o teu filho desse jeito? É difícil. É difícil. Só que não é difícil a ponto de tirar a minha fé que eu tenho em Deus. Não é difícil a ponto de fazer duvidar do caráter de Deus. Eu aprendi tanto com Deus, com as experiências que eu tenho, que eu não coloco Deus na parede, eu não fico falando, Deus faça, Deus restaura o meu filho, Deus tira o meu filho do homossexualismo. Não, eu creio que ele vai fazer no tempo dele, na forma dele. Eu não sou professora de Deus. O seu filho é dele. Exatamente, eu entreguei ele para Deus. E na escola de Deus, nós sempre seremos aluno e ele será professor. Na escola de Deus, nós sempre vamos aprender com ele, e não ao contrário. Então eu não coloco Deus na parede dizendo, Deus faça, Deus traga o meu filho de volta. Não, eu aprendi a orar e o Espírito Santo me conduziu e disse para mim, não ora dessa maneira, você está orando errado. Peça para eu ter um encontro com ele. Porque ele pode refutar os meus conselhos, ele pode refutar estar com vocês, mas ele nunca vai poder refutar ter um encontro comigo. Uma criança pedindo a Deus a cura, veja aí, ó.
Jesus, estou aqui nesta manhã, Senhor, para te pedir, Jesus, a minha cura, Senhor. Cura eu. Minhas mãos, Jesus. Meus pezinhos, Senhor. Passa aqui, Senhor, na minha vida. Cura eu. Jesus, Rei do céu, Senhor. Passa aqui, Jesus. Oh, Senhor Deus, Rei do céu. Jesus, estou aqui, Senhor, para te pedir essa cura. Não deixe meus coleguinhas pegar, não, porque é muito ruim, Senhor. Senhor, me cura. Tira essas bolinhas de mim, Senhor. Cura eu. Jesus, Senhor. Dizem que um pai sábio ele resolve os problemas de casa dando risadas. É isso que nós vamos ver nesse vídeo, olha só. Vixe Maria, tá tendo outra blitz ali, ó. Vai pegar a blitz ali com os guardas, ó. Pega menino mal comportado. Oh meu Deus do céu, bota o cinto, Miguel, vai, bem rapidinho. Vai, bota o cinto. Botou? Ah meu Deus do céu, vamos levar o Miguel. Eu digo o quê? Se abaixa, vai Miguel, abaixa aí bem rapidinho. Passou, levanta. Vamos rezar, você não vai mais se danar não, né? Eu vou dizer, vou levar o Miguel. Pai nosso, que está no céu, alto, alto, santificado, seja o nosso nome, venha nós, ao vosso reino, vontade, como no céu. Prometo que você não vai se danar mais, promete. Eu vou dizer aos guardas que ele não vai se danar mais não, ele. Não vou deixar levar meu menino não, você promete, não promete? Bata aqui, ó. Valendo. Se abaixa, se abaixa. Se abaixa. Fecha os olhos. Passou. Vem, agora pode respirar. Ufa. Graças a Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meu Deus.